né? Hoje, 10 de julho, também é o Dia da Saúde Ocular. É uma data para alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico de doenças oculares que, se não forem cuidadas, né, podem levar aí à perda da visão. Ninguém quer isso, então a gente trouxe aqui o Dr. Anderson Martins, oftalmologista. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui na nossa nova sala, né? Estamos aqui estreando. Bom dia, que alegria estar aqui, que prazer inaugurar essa sala que está linda, verdade, viu? E falar, obrigada, e falar de um assunto super importante, né? Porque a gente vê hoje que, inclusive, as crianças já estão logo cedo. A gente sabe que hoje internet, a questão mesmo do celular, a questão do computador, do tablet, né? A família inteira hoje está muito conectada. Sim. E essas telas acabam também, parece que antecipando alguns probleminhas de vista, né? Agora, isso é verdade ou é mito? Isso é verdade, sim, Lídia. Já existem estudos comprobatórios disso. Os estudos foram feitos com pacientes orientais, que são os pacientes que usam mais a visão de perto. Sim. E mais telas. E o estudo comprovou que a exposição a telas, principalmente até os 16 anos de idade, existe um risco maior de progressão de miopia realmente. Então, além dos outros fatores de olho seco, de cansaço visual, a miopia nos pacientes que são submetidos a telas na infância e juventude é uma coisa progressiva. A gente estima que a gente vai ter uma real epidemia de miopia nos próximos 25 anos e que até 2050, mais da metade da população do mundo vai ser míope. Nossa, é muita gente, viu? Muita gente. Então, quem está em casa, mamães e papais, que puderem adiar, pelo menos, né, esse contato. Porque a gente vê hoje crianças com 1 ano, 2 anos, já muito ligadas ali o tempo todo na telinha, né? É incrível, no celular. Existe uma distância mínima, existe como reduzir, digamos, impactos assim negativos à visão das telas? A distância mínima ainda não foi exatamente estudada. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, recomenda é que até 2 anos de idade, pelo menos, a criança não seja exposta a nenhum tipo de tela. Então, antigamente tinha chupeta, o bubu, e hoje em dia trocou-se o bubu e a chupeta pela tela, né? A criança está chorando, para ela se calar, põe a tela, põe o vídeo, põe o desenho animado e a criança para. Isso dá um conforto muito grande para a mãe. Não quero julgar a mãe ou também não quero dizer como educar. O que eu estou falando é em ponto de saúde ocular mesmo. Sim. Então, já existe uma tabela de exposição que se consideraria segura para essas crianças e adolescentes, que de 0 a 2 anos é que não fosse exposto a nenhum tipo de tela. Sim. Dos 2 anos aos 6 anos, no máximo 1 hora por dia. Dos 6 aos 10, 2 horas. Dos 10 aos 16, 3 horas no máximo. E que em nenhuma faixa etária, inclusive no adulto, não se vire à noite nas telas, tanto de computador, celular ou videogame, para que também não altere o ciclo sono-vigília. Percebeu-se, inclusive, que essas crianças e adolescentes têm dificuldade de aprendizado e de interação social maior do que as outras, não só de miopia também. É o que a gente tem visto mesmo, né? Cada vez mais ali, conectados, só querendo a companhia, digamos assim, do que está do outro lado da tela, né? Infelizmente, a gente tem perguntas já. O diretor vai me passar aqui, vamos lá. A pessoa diz que sofre muito, sente muito o olho ressecado, né? E quer saber o que pode provocar e se pode utilizar colírio, comprar colírio na farmácia e usar, doutor. A queixa de olho seco e de irritação ocular é uma queixa muito frequente hoje em dia na nossa população. E uma das queixas mais frequentes em consultório mesmo. Hoje em dia, se a gente não está exposto ao ar-condicionado, a gente está exposto diretamente à poluição. A gente não tem mais um ambiente saudável 100% aos olhos. Natal, a cidade também venta muito, então isso também contribui para o olho seco. As lágrimas artificiais podem ser usadas sim, de preferências sem conservantes e que seja apenas lágrima. Muitos dos colírios, principalmente os do vidrinho azul, eles possuem associado vasoconstrictor, que vai fazer uma ação de clarear o olho, mas isso vai tornar um vício ao seu olho. Seu olho, com o passar do tempo, vai necessitando cada vez mais desse colírio e vai deixar você dependente desse colírio, realmente. Assim como tem aquele semelhante ao do nariz, nariz, né? Bem semelhante ao do nariz, que também usa o mesmo vasoconstrictor, que deixa dependente. Então, como é que ela tem que prestar atenção? Logo na caixinha mesmo já fala o que ela tem que prestar atenção lá para comprar só, que tenha só lágrima? Preferencialmente, comprar aquele que foi prescrito pelo seu médico. Sim. Daí vem a importância de consultar um médico oftalmologista. Mas se for comprar a lágrima artificial na farmácia, ter cuidado para que seja somente lágrima, sem outras substâncias de vasoconstrição. Ok, então é bom ler lá, gente, na caixinha, na bula, tá certo? Tem mais pergunta.
a pessoa diz que os cílios dela são muito curvados e acaba caindo muito dentro do olho. Me acontece isso de baixo, principalmente. Ela quer saber se isso a longo prazo pode acarretar algum problema e como tirar o cílio que cai no olho. Isso aí também eu acho que é bem comum, né? Eu já sento nos lugares olhando aqui para os cílios, né? Eu estava olhando aqui para os cílios, seu cílio muito bonito, por sinal. É muito grande, né? E o de baixo ele fica virando. Eu falei assim, minha gente, é um problema. Quer dizer, o que é isso? É cílio entrando. Os cílios naturais dificilmente vão causar algum prejuízo para a pessoa. Pode ocasionalmente cair um cílio ou outro, mas aí tranquilamente ela pode pingar uma gotinha de coelho lubrificante ou ver se ele está no fundo de saco, que é essa partezinha de baixo, e remover com cotonetezinho, sem problema nunca nenhum. Colocar a mão Não suja, coloca a né? mão, evita o máximo de contato direto de substâncias e de mão com o olho. O grande problema que a gente tem hoje em dia são os cílios artificiais. Né? Existe uma febre de alongamento de cílio. Muitos desses alongamentos de cílios são feitos com cola. Sim. E depois da cola é usado um secador diretamente no cílio. Não sei se você já viu sendo feita essa extensão de cílio. A cola acumula uma caspa, que a gente chama de blefarite. E essa caspa realmente dificulta a higienização desses olhos. E causa uma irritação crônica por essa blefarite, porque altera o pH da lágrima e aumenta as bactérias que vivem normalmente no nosso olho, na nossa própria flora. Então, a primeira recomendação que a gente dá é que não se faça alongamento de cílios. Não é uma coisa saudável para o olho. Se fizer, tem que fazer com um profissional muito bem treinado. Sim. Tá? E o uso do secador tem que ser muito bem protegido. Já pegamos em consultórios vários pacientes com queimadura aguda pelo secador diretamente na córnea, que causa uma queimadura extensa e dolorosa por muitos dias realmente. Meu Deus, então tá aí, gente. Muitas vezes, né, a pessoa vai ali só para ficar bonito, acordar já, né, com aquele cílio. Tem que prestar atenção também, então, na questão da saúde, né? Temos mais uma pergunta, vamos lá. A pessoa diz que sofre muito com terçol. Vez ou outra tem terçol, pergunta o que causa e como tratar. Gente, eu já, quando a cigana tem terçol, é a primeira coisa, o dedo chegar fica quente, tanto esquenta, aí coloca. Em mim deu certo, essas compressas mornas acabam ajudando, não sei se isso já é certo, né, e na medicina, ou dessa forma, não é melhor com o dedo, bota uma compressinha, dá certo, doutor? Em mim deu. Normalmente, quando a gente tem algum remédio caseiro assim que funciona, é porque tem algum cunho científico realmente. Olha aí, alguma coisa tá certa. E a compressa morna realmente é o principal tratamento do terçol, ou do ordéolo, como a gente chama. Antigamente, algumas pessoas falavam, esquenta uma colher e põe no olho, põe casca de tomate quente, põe chá de camomila quente. Então, assim, o que importa realmente não é o que você vai fazer, e sim a compressa de calor naquele local. O terçol acontece principalmente quando as pessoas têm uma má higiene dos cílios e uma oleosidade da região periocular, ao redor dos olhos. Algumas pessoas com pele mais oleosas podem ter uma predisposição maior a ter esse terçol. Assim como tem, às vezes, predisposição maior à acne, tem predisposição maior ao terçol. O tratamento é higiene dos cílios. Sim. Então, a remoção de maquiagem é uma coisa muito importante que tem que ser feita todos os dias ou logo após encerrar o uso da maquiagem, com um produto preferencialmente específico, que pode ser o removedor de maquiagem da marca que você preferir, ou até o shampoo neutro mesmo de bebê, que pode ser usado diluído, faz a espuminha na mão, faz a higienização dos próprios cílios, para as mulheres que já estão acostumadas é mais fácil, mas é esfregando realmente a base do cílio. E se for associado com uma compressa morna, mesmo sem o terçol, melhor. Porque o que tiver de secreção acumulada ali já vai ser eliminada e não vai entupir a sua glândula para formar o terçol. Importante. Só para a gente encerrar, a gente vive numa cidade muito clara, né, com muita claridade, com muita luz, com muito sol. Os óculos escuros são imprescindíveis mesmo, até a partir de criança utilizar? Os óculos escuros, eles são imprescindíveis e deveriam ser usados, inclusive, nas cidades que não têm tanta exposição solar. Um dos processos de envelhecimento do olho se dá principalmente pela luz ultravioleta. Então, quanto mais exposição a gente tiver, mais velho vai ficar o nosso olho. Então, isso pode causar uma catarata mais precoce, uma degeneração de retina mais precoce. Então, principalmente aqui em Natal, a gente tem que usar óculos escuros na exposição solar direta, sempre que possível. Mesmo quem tem a fotofobia ou não, né? A gente sabe que aquela claridade sempre incomoda, né? Muito obrigada, doutor Anderson Martins. Venha sempre, tá certo? É a primeira vez aqui no nosso cenário novo, está já convidado para as próximas, viu? Bom dia, bom trabalho.